Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Bom, nesta reflexão de hoje, vamos entender esta questão se tudo que é moderno é uma coisa boa, né? Quando a gente chama algo de moderno, quer dizer que aquilo é bom, é um elogio. Mas antes de nós fazermos essa reflexão e entendermos que o buraco é muito mais embaixo, eu quero pedir para você que você se inscreva no canal. Olha, se nós chegarmos e avançarmos o número de pessoas, cada vez mais o YouTube indica o canal para as outras pessoas. Então o apostolado cresce, a gente pode avançar na evangelização, eu consigo chamar mais gente para entrevistar, assim como vocês viram o especial do Padre Eduardo. Semana que vem tenho 3 vias, canal 3 vias. Você que está começando a estudar, né? Você que gosta de ler, você vai ver um especialista em livros, uma pessoa especialista mesmo, garanto a você. Aliás, ele tem canal no YouTube, vai ser o canal AIC encontra canal 3 vias, Ascese e Catequese encontra 3 vias. Inclusive, tem todo um significado para esse nome, inclusive religioso, e eu convido você semana que vem a assistir mais um especial, que também estará dividido em 4 partes, terça, quarta, quinta e sexta que vem, então não perca. Mas nessa semana nós temos aquilo que costumeiramente fazendo, que é fazendo as nossas reflexões semanais, né? As reflexões do dia. E hoje, quando a gente ouve a palavra moderno, muitos de nós temos um costume de achar que é uma coisa muito boa, né? Mas isso na verdade não quer dizer nada. Sugiro que você repense quando você escuta palavras. O problema não está apenas na palavra moderno, né? E daí que vem aquela questão de moda, né? Você sempre, né, quer estar na moda. E o grande problema é que quando nós falamos a palavra moderno, você pode ter um sentido bom, mas pode ter um sentido ruim, né? No caso da igreja, quando nós falamos modernidade, você está falando do quê? Por exemplo, nós estamos conversando pela internet, você está me vendo num aplicativo, provavelmente do seu celular ou do seu computador. Isso é uma coisa boa, entendeu? Porém, existe uma mentalidade moderna, que aí existe todo um contexto filosófico e nos levaria muito longe, que já foi até condenado pela igreja. E é um tipo de posicionamento que começa a olhar para tudo do passado como se tivesse de mudar, como se tivesse de alterar, como se a fé fosse evolutiva, e ela não é, não muda. A fé não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por isto, né, você que se surpreende muitas vezes, fica assim: ai, por que a igreja não muda isso? Por que a igreja não aceita tais coisas? Por que ela não concorda com esse posicionamento? Parece tão bom. Meu irmão, quantos anos você tem? Você deve ser igual eu, tá chegando aí naquela fase que todo mundo diz que o homem nasce de novo, né? Ou é um pouquinho mais jovenzinho, ou é um pouquinho mais velho do que eu. Você já deveria saber que nós não temos nem, né, se você tiver 50 anos, 60 anos, 70 anos. Bom, a igreja tem muito mais de 2000 anos e ela é uma sequência de uma tradição que veio de muitos homens e mulheres sábios e tocados e transformados por Deus. Ou seja, quando falaram, quando agiram, agiram sob essa graça, sobre essa ação divina. Então, o que os homens da igreja falam não é só de boca, né? Existe toda uma reflexão de séculos, aliás, de milênios, que não vai ficar preocupada com a frase do momento, com o probleminha do momento. Este problema do momento será analisado diante de um contexto inteiro que vem lá de trás. Então, não basta simplesmente você dizer assim: ah, o mundo mudou, o tempo mudou, as coisas são diferentes, agora o homem não é assim, é assado. A igreja vai dizer: opa, peraí, o homem foi criado por Deus desta maneira, assim, com essa dignidade, nesta função,
com esta origem e com esta finalidade. A história que nós vivemos começou e um dia terminará. Não está nela toda a resolução da história. A resolução da história virá de fora, assim como a salvação de nossas vidas veio de fora, veio de Deus. Ele agiu em nosso meio, ele veio a nós. Mas tem gente que acredita que, na verdade, ou virá um triunfalismo, né? Alguma coisa como todo mundo vai virar católico, vai ficar bonzinho, e aí sim Jesus vai vir e falar: nossa, vocês foram bem bonzinhos. Não, isto não vai acontecer. Como também não vai acontecer uma coisa de uma salvação histórica, como se o que fosse necessário, o reino de Deus, fosse alguma coisa apenas material. E esta ação material dos homens, né, todo mundo tendo de fazer uma obra no sentido de uma prática apenas materialista, vamos pensar assim. E aí esta prática que vai reunir eu, você, todo mundo engajadinho como ativistas, então nós vamos criar o mundo melhor. Isso também não vai acontecer, né? E se você pensa assim, você está trabalhando pela desgraça. Não, Leandro, mas eu quero evangelizar. Então evangeliza direito. Trabalhe pela salvação das almas. Não vos preocupeis com aqueles que matam o corpo. Preocupai-vos com aqueles que podem matar a alma. Você acha que Jesus ia falar isso se fosse apenas uma salvação humana, histórica, né? Apenas aqui nessa terra? Não, claro que não. É lógico que nós devemos zelar pela vida. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para a salvação de todas as almas. Então você zela pelas almas, você cuida delas, você vai trabalhar, você vai cuidar da saúde, você vai cuidar de muitas coisas. Mas todas elas são por uma finalidade maior do que apenas uma salvação diária. Assim, aqui, né, nós vamos criar um mundo melhor aqui, nada mais vai precisar. Não é assim que vai funcionar. Então, pensemos no seguinte: quando você escuta a palavra moderno, você talvez pense assim: ah, isso aí é uma coisa melhor do que era antigamente. Mas isso nem sempre é bom. Você quer ver você ficar meio confuso? Pegue, por exemplo, a arte. É possível você dizer que a arte moderna é melhor que uma arte antiga? Por exemplo, a música. É possível dizer que a música de hoje é melhor do que a de antigamente? Fazendo uma comparação, não com coraçõezinhos apaixonados, né? Pessoas que gostam muito da música atual vão dizer que sim, né? E aí não vale isso. Precisa ser alguém que realmente entenda de música, ouça tudo e possa dizer se é melhor. Na maioria das vezes a resposta é não. E assim sendo, é muito provável que o grande problema não é a palavra moderno em si, mas sim esta ideia que as pessoas têm de que se é atual, né, tá aqui e tal, foi lançado, é melhor do que antigamente. Nós somos mais inteligentes do que os povos antigos. O que tem hoje é muito melhor do que eles viveram. A nossa mentalidade, o nosso comportamento, o nosso modo de agir com as pessoas é muito mais solidário, humano, porque agora a gente entendeu o jeito certo de tratar, né? Eu vou até usar uma linguagem atual, de incluir as pessoas, né? Mas não é bem assim. Na grande maioria das vezes, o que ocorre é quase um desrespeito com todo tipo de pessoas, né? Se você parar um pouquinho para analisar, você perceberá que não é bem assim, que as pessoas não se destratavam, que havia caridade, que havia respeito, que havia cumplicidade, que havia amor, e que isso é uma farsa e uma ilusão de que os tempos que nós vivemos são melhores, mais evoluídos, mais bem tratados do que era antigamente. Isso é conversa. Continua-se, às vezes, as mesmas mesquinharias, né? E as paixões continuam as mesmas. Nem os pecados mudaram, né? Não foram inventados novos pecados. A gente continua caindo nos mesmos pecados. Se você continuar analisando, a gente continua no orgulho, continua na vaidade, continua no desespero, continua na falta de fé, na luxúria, na gula, na avareza. Não mudou, não teve mudança, né? Se tivessem coisas realmente muito novas, às vezes mudou o aspecto ou houve uma melhora na técnica,
que formou a tecnologia de algumas coisas. E que com isso dá essa sensação de que é melhor do que era antigamente. Mas, veja, tome muito cuidado com as palavras. Né? Quando a gente escuta essa questão do moderno, você pode pensar também nas palavras. A gente acaba sendo atraído por palavras novas. Né? E aí as pessoas, ou então até por... As pessoas pegam palavras antigas, dão um novo significado, ou dão um significado total, que aquela palavra quer dizer muita coisa, assim, dizendo diversas coisas. Você fala, mas como é que pode ter um significado desse se antes tinha outro? E aí, consequentemente, você acaba aceitando todo um arcabouço, toda uma cultura totalmente alterada e deturpada, e você acaba concordando. Pior, acaba colocando essas palavras dentro da igreja, como se o que está vindo de fora, não, ó, o mundo hoje entende melhor o ser humano, porque já fazem tantos estudos psicológicos, né, filosóficos, da mente, da alma humana, então é lógico que é muito melhor. Cuidado, cuidado. Se você está trazendo linguagem de fora, estatística e tudo mais, e sim, isso inclui em documentos da igreja. Se tem documento da igreja que começa a utilizar sem muito critério, linguagem, como por exemplo usar gênero, que é um absurdo, né? Do tipo, aceitar a ideia da identidade de gênero já é um problema em si. Se isso está sendo aceito dentro da igreja, nem dê atenção, já ignore o documento, já considere ele completamente errado, adulterado, contra a igreja, porque tem algum problema em quem colocou. E pode acontecer, hoje em dia acontece. Né? Eu quero só lembrar você que Judas pertencia aos apóstolos, então o traidor está dentro da igreja, não está fora. Tá? Então o traidor está sempre dentro. Né? Ah, Leandro, mas a gente como é que tem que fazer? Não, ignore esse negócio, já exclua. Se aparecer algum documento utilizando linguagem mundana, estatística, já corta, né? Porque é uma heresia, é um absurdo. O cara está renunciando à linguagem da igreja, que é segura, fiel, vai obedecer nosso Senhor, para se aventurar numa linguagem qualquer, dizendo, não, mas é que a gente precisa respeitar um tipo de pessoa assim, e no fim das contas, o que vai acontecer é que além dessas pessoas, você pegará também os fiéis da igreja, vai juntar tudo num balaio e vai mandar todo mundo para o buraco. Você não salvará nem aqueles que você está dizendo que você quer respeitar, nem aqueles que já estão na igreja, meu filho. Então, com a linguagem da igreja, com aquilo que a igreja sempre ensinou, com o ensino de sempre, com a forma de sempre, auxilie a igreja a evangelizar e não fique com bobagem, querendo reinventar a igreja. Se você não gosta da igreja, acha que ela é retrógrada, não atende às suas expectativas, ninguém te obriga a ficar na igreja. A igreja não oprime ninguém e a pessoa não quer, pode sair. Ah, mas ele é bispo, ele é padre, ele está há 1000 anos cuidando de pastoral, mas ele pensa desse jeito, não tem problema. Tchau, não quer ficar, não fica. Vai obrigar alguém a ficar dentro da igreja? Né? Ninguém é obrigado a ser católico. A gente precisa aderir o nosso batismo, mas com amor, com compromisso, com gratidão e com vontade. Tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.